Essa formação de uma BNCC, de uma reforma de ensino médio, que invisibiliza a importância da geografia, é fundamental saber quem são esses profissionais e o que eles fazem. Porque muitos são pesquisadores, né? A escola básica tem pesquisadores. E além daqueles que também não estão no campo do ensino, mas estão no exercício como consultores, como técnicos, como ativistas, inclusive, se posicionando como geógrafos. E se a gente quer falar de uma geografia em escala nacional, nós precisamos saber para quem nós estamos falando e com quem não estamos dialogando. Isso ainda a gente não conquistou. Eu acho que estamos no momento, essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, para pensarmos sobre isso e nos posicionarmos em relação a isso. Porque diante do que nós acabamos de vivenciar, esses últimos 4 anos, é fundamental que nos articulemos, volto a dizer, em escala nacional. Isso engloba o FRJ, as USPs, UFES, o FRO, o FT, todas as instituições. Isso envolve entrarmos nas escolas e fortalecer a geografia. Mas não adianta falar de diversidade se a gente não sabe que diversidade é essa, né? Então, este momento, para nós, é um momento caríssimo, porque estamos chegando na Ampesp como geógrafos, geógrafas e geógrafos negros e negras, né? E dizendo, temos uma produção, temos uma proposta, né? Temos conceitos, teorias, métodos e metodologias. E precisamos reconhecer e ampliar as oportunidades para que a gente possa falar de uma geografia verdadeiramente nacional. Então, nessa mesa hoje, vamos celebrar esse momento, começar essa celebração e, para iniciarmos, né, eu tenho que calar a boca, porque eu sou mediadora, não vim aqui fazer papéis. Apesar do Alex ficar me cutucando. E eu queria passar a palavra, então, para o nosso querido professor Rafael Souza dos Anjos, para que ele nos brinde com todas as Tem momentos que são muito especiais, né, nas nossas vidas, e a Ampesp é uma instituição agregadora de geógrafos e geógrafas. Eu lembraria só a professora Rita Montezuma, como é que a Ampesp surgiu, né? Zé está aqui, tem outras pessoas, mas me veio o Zé Boza, carioca e cearense. E a Ampesp surge de uma necessidade da geografia brasileira, de qualidade, de pesquisa se colocar, ter um assento no seleto grupo da academia da Universidade Branca. E isso se consegue. O mestre Milton puxa a corda. É o mestre quem puxa. E com ele vem vários e várias outras pessoas, outros geógrafos, que se agregam a ele, e a Ampesp se tornou, que edição é essa? 15ª? É honroso. 30 anos de Ampesp. Então é só para dizer que essa Ampesp, ou essa mesa, conversa com a primeira Ampesp. A cobra morde o rabo, sabemos. Tudo é gestáltico. Isso aqui não é só uma mesa de encontro de temas. É uma continuidade, porque professora Rita, professor Alex, eu acredito que não tem acaso, existem sincronias maiores que ainda são limitados, e que, porque esse momento é encruzilhada do Brasil. Ou resolvemos caminhos, ou algo maior pode acontecer, mas precisamos tentar. Então eu começo essa fala assim, fazendo essa referência ao velho mestre
ao velho mestre que a Ampege existe também por ele, existe também pelo Zé que está ali, existe também pela Dirce que não está aqui, existe também pela Maria Adélia que não está aqui, existe também por vários geógrafos, que a maior parte da geração nova que está aqui sabe só como referência geográfica, pelo Rui Moreira que está aqui. A nossa sustentação é a ancestralidade. Nossa sustentação, e ela não está longe, ela está aqui. O seu ancestral, os seus, estão aí agora com você. Não tão longe. Esse é o ponto. Nós estamos vivendo o passado e presente constantemente. Esse paradigma, só nós individualmente podemos transformar. Estou falando aqui, não estou sozinho. Mas eu estou passando aqui comigo, com as palavras. Eu não ando só. Nunca andei. Eu estou falando de geografia por quê? Eu era um técnico daqueles de cartografia para entrar em empresa, para trabalhar em Camargo Corrêa, para desenhar em barragem, curva de nível, estava pronto para isso. E era isso que eu queria. E uma noite eu resolvi, trabalhando em Juazeiro da Bahia, tem uma escola de formação de professores que está precisando de um professor de geografia, de bobeira em Juazeiro, primeiro emprego, garotão, Juazeiro, mil coisas. Vou lá, né? Entrei numa sala de adultos, a maior parte pretos e pretas, trabalhadores e trabalhadoras. Que geografia que eu vou ensinar aqui? E eu olhei para mim, que geografia? Bem, eu vou ensinar o que eu estou fazendo aqui. O Rio São Francisco que invade a cidade de Juazeiro de vez em quando o rio sobe, o Rio São Francisco, ele tem a história das chuvas, é um rio vivo, e aí quando ele chove, ele ocupa a cidade que não era para existir, e quem mora nessa cidade que não era para existir é os pretos e as pretas. Então eu fui levar para ele essa minha experiência de Juazeiro, e eles se viram no curso, e aí ficavam acordados até o final da aula, ninguém dormiu, porque eles se viram na aula que eu estava dando, e ali eu vi, pô, esse negócio é a minha onda, eu vou ser técnico sim, mas eu gostei mais de fazer isso aqui agora. E aí eu preciso estudar mais, porque a graduação da UFBA é pouco. Eu preciso saber mais. Aí começa, né, a história do professor Rafael. Eu botei umas imagens aqui. Eu vou daqui no começo. Vamos ver, tem uma ali. Ok. Eu fiz um negócio, professora, para andar sozinho aí, entendeu? Vem a tecnologia, eu vou ver como é que eu me mexo aqui. Se eu falasse esse microfone, tudo bem? Está gravando? Está gravando? Acho que não estão gravando. Vamos largar. Larga a tecnologia lá. O Vale querido. É só sentir. A gente tem um olho atrás. Tem um olho atrás. Tem um olho aqui do lado, outro e outro, outro. Por isso que precisamos reconectar com a natureza. Para poder não ter dúvida que você está enxergando o que está acontecendo atrás de você. As suas costas, porque suas costas tem muito. Se sente, se observa quando alguém está te olhando com essa energia ou com essa energia. Que quanto é que estão te olhando? A gente fala muitas vezes da geografia como algo longe, a geografia é aqui e agora. Eu preparei essas imagens, está lá. Ela fala de quê? De fronteira rígida, de desigualdade.
Essa é a geografia brasileira real. A geografia brasileira real é uma apartheid à brasileira, como disse muito bem o velho mestre que eu falei aqui. Esse apartheid brasileiro, se a gente não olhar para ele, não vamos se aproximar da geografia real do Brasil. Ela me traz o quê? Sobretudo as lógicas territoriais distintas. Como é, professora Rita, lá na Rocinha, lá na favela de Sol Nascente em Brasília, lá em São Paulo, eu fui 2 semanas atrás, deixa eu lembrar o nome aqui, uma favela grande de São Paulo. Paraisópolis. O carteiro entrega as cartas no bar, no boteco. Ele não vai de porta em porta entregando uma caixinha. Isso é uma lógica espacial. A lógica espacial de um espaço favelado, e a lógica espacial de um espaço Carta de Atenas são 2 referências territoriais distintas. Então é muito óbvio isso, é de nosso cotidiano isso. Essa geografia real é que a gente precisa trazer para os conceitos que já estão aí e ver o quanto ela é viva e quanto ela está do meu lado. E, logicamente, como eu pratico isso, como eu uso isso, como eu olho isso. Então, o território é muito importante, a gente começa, então, lembrando aqui o território. E aí, o território de matriz africana é esse espaço onde a carta é entregue no bar ou na padaria, as pessoas conversam, trocam uma ideia, tem notícia boa aí, não vem, tudo bem, alguma coisa aconteceu. Chegou para mim, não chegou. Tem contato, tem tato. A carta da outra correspondência não tem tato, não tem contato. A diáspora é viva também. Nós estamos numa cidade nova, Ville Nouvelle, como dizem os franceses. Mas essa região tem história. Mas a cidade é um Ville Nouvelle. A diáspora, eu vou em Salvador de Bahia, vou em São Sebastião do Rio de Janeiro, eu vou em São Paulo de Luanda, do outro lado do Atlântico, eu vou em São Salvador de Bahia, como eu disse aqui. São cidades diaspóricas, são cidades vivas, então a diáspora também é viva. Esse negócio de diáspora longe, a diáspora é agora também. O Brasil foi quem mais importou, forçosamente. Então o Brasil tem que ter um lugar de destaque nessa diáspora para que eu possa entender o Brasil. Então, vamos lá, falando de território negro, eu falei território negro com zoom, a lente, tchá! Fui lá no bar, na padaria. Eu agora falo do mundo. Então, nós temos um lugar no mundo, nós temos um lugar nessa nação, nós temos um lugar nas nossas cidades que a gente vive. Todos nós que estamos aqui temos uma cabeça multiescalar, porque os nossos mapas mentais... Você tem mapa mental? Como é ele? Funcionando. Olha o lugar que você está nessa sala. Tem um registro, tem uma perspectiva. Se você quiser se ver de longe, está lá o Billy. É uma posição estratégica. Eu adoro aquela posição. Vejo todo mundo. É uma posição. Adoro essa posição. Na sala de aula, sem fazer isso. Não sabia da importância disso, depois que veio sentar no fundo, que eu vejo todo mundo, a turma toda, a professora, o professor. Sempre, minha vida escolar toda, pós, tudo, sentando atrás. Meu mapa mental me fazia isso, e hoje eu entendo ele. Todos nós temos mapa mental. Por que isso é importante? Porque é a espacialidade. Para a geografia, isso, como disse a professora Rita, tem um preço caro, muitas vezes. Quem é negro no Brasil, paga caro. Quem é negro no Brasil, paga caro. Por uma ancestralidade mal resolvida. As leis que o Brasil criou no século XIX é o pilar do que nós vivemos hoje. Professor, século XIX, longe, tudo bem? Século XIX está lá, mas ele está aqui. Primeira lei de terras, primeira lei de educação, dizendo que negros e negras não podem estudar. E
Então, porra, nós estamos aqui, professora Rita, professor Alex, 2023, ainda buscando cotas, porra. Ainda buscando uma presença da geografia de matriz africana em uma entidade representativa ou na geografia oficial brasileira, porra. Então, a proibição de os negros, os africanos, descendentes africanos, não estudarem em 1834, está até hoje. Lei do boi, lei para analfabeto não votar. Quem são os analfabetos? As analfabetas do Império. Lei da vadiagem. Quem é vadio? É o capoeira, capoeira. Vadio é quem está na rua. Tem que ir para onde? Mas não tem um lugar na sociedade. Não tem importa, vai ser preso. O extermínio, então o extermínio que a gente está vendo hoje, ele é do século XIX, é uma lei que está aí, é só energia. Eu estou falando de lei aqui porque tem um negócio chamado geodireito. Ah, isso não é da geografia. Calma. A geografia e o direito já foram assim, ou íntimos, eu acho até que era um caso. Um caso não resolvido, e que ficou aí, o direito ficou para um lado, a geografia ficou para o outro. Como é que eu vou entender o território se eu não entendo lei? Como é que as leis vão ser implementadas se elas não olham para o território? Aí tem um paradoxo. Então tem que se olhar. A geografia tem que se aproximar do direito. Olha o mestre, começou pelo direito. E a segurança grande do que ele fez e deixou muito bem consolidado, porque ele tinha uma base legal para falar. Isso aqui é factível, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui é direito, isso aqui não pode, isso aqui é cidadania, isso aqui é Constituição, e assim foi. E assim está aí, tudo aí para a gente aprender. Eu gosto disso aí, é um extrato de uma pintura do século médio, Idade Média. Olha lá, Lisboa, que era uma metrópole, enriqueceu em 100 anos, com tráfico, com mercadorias africanas. Olha lá, os povos dançando, bastante africanos, africanas, na Lisboa do século XIV, século XIII. Então, na Lisboa antiga, essa pintura é reveladora de que existiam muitos negros em Lisboa. Cadê eles hoje? Extermínio. Essa é uma pintura em um hotel elegante em São Paulo. Os índios não têm, o que ainda chamamos de índio, não tem lugar. Vamos ver se volta, voltou. Aqui, ó. Cadê o rosto? Os animais não têm rosto. E os africanos ali também não têm rosto. Você vê aquele negócio todo negão, toda negona é igual. Você parece muito alto, você parece que negócio. Na mentalidade, isso é coisa que é da nossa cultura. Todos os negros e negras são iguais. Ninguém tem distinção. Não consegue enxergar a pessoa na sua plenitude existencial de um ser humano. Esse é o dano imensurável da raiz preconceituosa secular. São fotografias ali do ministro do Trabalho, Lindolfo Collor. E esse Lindolfo Collor, ele faz uma visita a São Paulo, Campinas, e ele... É Campinas? Não tenho certeza. É São Paulo. E ele faz o quê? Ele faz uma foto. Ele manipula ao contrário. Vamos lá, tecnologia. Voltou. Eu adoro tecnologia. Mas ela também me desarma muito. E aí, é um diálogo assim, às vezes eu estou em paz com ela, às vezes tem um conflito. E eu sento para resolver um conflito. Então, mas eu resolvi cedo para ela. Ali está o garotão, botou a domingueira, todo bonito, foi ver Lindolfo Collor e saiu uma foto. O único menino negro da foto desaparece, porque a foto tem que ter todo mundo branco. Esse é o Brasil real. Não estamos aqui brincando.
de falar do Brasil. Estou falando de um Brasil real. O Brasil real faz isso no Photoshop do início do século XX para poder atender a demanda de branquitude como ordem nessa nação brasileira, que devia ser branca de qualquer jeito. Isso aí é uma construção antiga que tem nas cidades brasileiras, qualquer uma, está sendo restaurada pelo IFAM, e quando a gente vê lá dentro, quem é que fez? É o adobe, é o pau a pique africano e indígena. Quem é que sustenta o Brasil? É a base africana, é a base indígena. A fachada é uma fachada. A nossa nação é frágil nesse sentido. Temos 7 constituições, 6 delas eugênicas. A palavra território aparece em todas elas, terra também. A palavra cartografia vai aparecer, geografia, no regime militar. A palavra quilombo, estamos aqui desde o século XVI, vai aparecer só na Constituição de 1988. A gente tem que refletir para isso. O Brasil ele é oficialmente racista, ele é oficialmente excludente desde todas as suas constituições. E essa Constituição agora, a gente precisa também dar uma avaliada. Está cheio de emenda. Que Constituição é que a gente tem agora? Cheio de emenda. Está estranho. Os quilombos continuam sendo remanescentes em um dispositivo transitório. Daqui a pouco a gente fala disso. Isso aí que eu quero falar é o quê? O Estatuto da Guarda Racial. Ele é de 2010. 2010. Você tinha quantos anos? 2010? Não, você é nova. Você deixa disso. É só para dizer que 2010 para 2023 eu tenho 13 anos e temos o quê? 13 anos de um Estatuto da Igualdade Racial que levou o quê? Mais de 120, quase 130 anos depois da Lei Áurea, para poder ser pensado um estatuto que traga igualdade para a população brasileira, onde a questão étnico-racial seja contemplada, direcionada à matriz africana. É isso, basicamente. Essa lei não é implementada e várias outras. Por quê? Porque o Brasil também não tem claro o que é política de Estado para a população afro-brasileira e seu território e política de governo. Por exemplo, nós agora estamos tendo política de governo. Um decreto ali, um decreto aqui, um decreto aqui. Quem é do direito aqui sabe que um decreto, rapidinho vai embora. Isso é o direito, a fragilidade do direito. Quando tem território, quando tem população, mais ainda. Então, a governança e o ordenamento do território precisa pensar em políticas de Estado. Olha, rapidinho, quando os setores decisórios dessa nação querem alterar algo estrutural, fazem uma PEC, para ter uma emenda na Constituição, para que nada depois altere. Olha o Senado agora ali, brigando com o STF, porque para que algo que eles façam não seja um decreto. Ah, não, uma canetada tire. Não, vai ser mais duradouro. Nós estamos tratando aqui de assuntos espinhosos, de assuntos que têm fronteiras rígidas. Essa fronteira que está aí é uma fronteira porosa, a gente quase não quer trabalhar com ela. É uma fronteira fluida, ela vai, deixa a água aí, deixa a água voltar. Ela baixa de nível, mas ela tem uma sombra. Tem uma sombra. E a sombra, a gente não vê o que está acontecendo na sombra. Então a questão afro-brasileira hoje, a nação, ela passa por isso, por um pouco de clareza do que efetivamente está acontecendo, para a gente não se enganar. São 6 pilares para explicar o que o Brasil também está assim em 2023. Primeiro, não quer olhar para trás. Falar de diáspora, não. De passado, também não. De escravidão, também não. Revelar novos valores, também não. Segundo, população. Nós somos maioria ou minoria? Nós somos quantos? Somos quantas? Nós estamos aonde? Também não quer se falar disso. Então, se olhar o IBGE, ele fragmentou. Daqui a pouco a gente fala disso.
Outro ponto, a desigualdade. Como manter a desigualdade? Que a gente mantém a visibilidade. Terceiro pilar. Outro pilar, eu vou fazer o quê? Representação política. Quantas mulheres pretas tem no Senado? Nenhuma. Quantas mulheres pretas tem na Câmara? Algumas. Quantos homens pretos tem no Senado? Paulo Paim, eu acho que é o último aí, e coitado, só tem ele, está segurando esse bastante um tempo, já está pedindo help. Não aparece ninguém. E na Câmara? Tem uns ali, outro aqui, tem uma bancada. Porque se eu tiver muitos deputados e nunca deputadas, o que é que vai fazer? Eu vou criar políticas reparatórias. Vou criar umas emendas. Como vai ser as emendas? Complexo. Vou voltar esse assunto aqui, que ele é bom. Mais um. Eu fui para frente. Vou voltar. Voltei. Então, eu estava falando aqui da representação política, falar mais desses dois pilares que eu acho que é bom. O Estado policial, né? Na verdade, aí é uma política de extermínio. Como é que eu extermino uma juventude que vai produzir mais gente? Então, vou matar os homens, né? São os bandidos da história. Onde tem bandida também. Onde tem bandido, tem bandida. Tem os dois lados. E onde tem bandido e bandida, também tem um outro lado que o sistema não quer ver. É só uma máscara para justificar o massacre. Então, a gente tem uma política bem montada. Esse Estado policial começa lá no século XIX. E o outro ponto é a escola, né? Aqui tem um monte de educadora. Essa escola é o espaço mais disputado hoje. Esses últimos 5 anos, você falou muito bem, a escola está sendo disputada a pau, porque a indústria do livro didático sabe que ou é agora que a lavagem cerebral vem de vez, ou talvez não dê certo mais. Quem nós vamos ensinar para a moçada? Meu neto, os filhos de vocês, os netos de vocês, está todo mundo em risco. Não está garantido. Não está garantido. A geografia está garantida até o 9º ano. O ensino médio não tem mais geografia, é outro negócio mais. Essa é a real, esse é o assunto mesmo. Era assim, número 1 aqui, ó, dando pede. O que vai acontecer com a geografia? Vai até o 9º ano, e aí? E a educação geográfica do Brasil? Então o Brasil se sustenta nessas estratégias. Então, políticas reais estão em curso, e precisamos estar atentos. Isso se materializa em duas coisas, no território, isso se materializa na população, certo? Aqui na população, eu vou pedir para o senhor de conceder um toquezinho aqui, é só para dar um momento, tá bom? Isso. Tá. Tem mais quanto tempo? Quanto tempo mais? Dia todo. Pode continuar aí. Falar, a gente quer ouvir vocês. Mais 10 minutos. Professora é brilhante. Eu vou sentar aqui, que então eu vou administrar um pouco o que eu quero para poder dar um o estereótipo é um dos pilares dessa sustentação. O estereótipo é um dos pilares dessa sustentação. Manter o estereótipo é manter a sobrevivência no sentido largo de um projeto de Brasil que está em curso desde o século XIX. Tá? Os livros didáticos, como eu falei, são ferramentas concretas. Esse atlas daqui é um atlas que materializa com clareza na sua expressão o que é que tem que ser vendido de África. Bichos, macacos, vegetação, alguns mapas e por aí vai. Então, o que quer dizer tudo certo. A questão básica é a seguinte: quem paga a terapia da menina? Quem paga o floral do adolescente? Quem paga a massagem da criança que está em crise, que papai e mamãe não sabem como lidar, ou a família não sabe como lidar? Então tem um dano mensurável na saúde, mais no sentido largo, da juventude afro-brasileira, e a educação é isso. O Brasil continua escravocrata, isso aí é só uma pintura, uma fiagem, e aqui eu tenho um gráfico que diz o quanto o Brasil escravocrata, ele ainda está presente, que emergiu no Rio Grande do Sul há pouco tempo, refere à produção de vinho,
está em escala em vários outros tipos de produto, certo? Vale a pena lembrar duas coisas que têm a ver com fundo cultura. Nós temos um conceito básico, isso está dentro da geografia, isso está em várias outras áreas do conhecimento, que é o conceito de terra e território. A terra se vende, a terra é uma mercadoria, o território não se vende. Quanto vale, professora, um território aqui, Mumbuca, Alex, aqui pertinho, no coração do Tocantins? Quanto vale aquele território de Mumbuca? Alguém chega lá e eu quero comprar. Isso é mensurável. E o Brasil não se prepara para essa discussão, não se prepara para lidar com essa discussão. Tem territórios que são inegociáveis. Tem territórios que é um patrimônio, que é algo maior, que é da existência daquela geografia. Então o Brasil não sabe lidar com isso, e aí o barco continua andando. Vamos embora, desigualdade, já falei disso. E um ponto que eu quero falar, isso aí é legal. A geografia já teve prestígio. A geografia já teve prestígio. Se eu for no Império, eu vou lá, né? Ali é a Vila da Glória, né? Onde está o Instituto de História. Ali na Vila da Glória, no Instituto de História Geográfica, dos primeiros do Brasil do Império. A Bahia tem o seu. E o Vale, a maior parte das capitais. O que eu quero dizer? Essa época, esses prédios simbolizam essa geografia imperial. A geografia é serviço de poder total. E com sucesso. Algo exuberante. E essa geografia vai decaindo no gráfico, né? Ela vai decaindo no gráfico, que a gente vê atualmente um ordenamento do território precário, consistente, segregador, com abordagem estatística. E aí a gente vai vendo as manipulações do sistema para manter seus lugares. Essa denominação de minoria é uma delas. A denominação de minorias é uma delas. Eu já perguntei aqui, vou dizer, nós não somos poucos, nós somos muitos. O primeiro cadastro de quilombos que fizemos, a Fundação Cultural Palmares era uma mulher que tocava, e era a mulher que tocou, Dulce Pereira, bateu lá na geografia do NB, começou, precisamos fazer esse mapa. Eu disse, professor, já tem alguma coisa aqui, vamos juntar. Fizemos o primeiro mapa, deu o quê? Mil territórios quilombolas, mais ou menos, naquela época. Hoje nós temos mais de 6.000. Os quilombos são pouco no Brasil? Não. Tem que estar na posição como remanescente? Também não. Essa reparação precisa ser feita. As mulheres são minoria no Brasil? Não. A população de matriz africana é minoria? Também não. Então é política reparatória para a maioria. Esse paradoxo está na política. Eu trouxe esse gráfico interessante, vou fechar com ele. A população preta aumentou, pô. Isso quer dizer que o trabalho de vocês, muitos estão aqui, muitos, é eficaz. A pessoa que se declarou preto e preta. Os pardos e as pardas, que era uma política em curso, diminuiu, ou seja, a pardalização está diminuindo. E isso sinaliza o quê? 2030, daqui a 7, 8 anos, o próximo censo, trabalhar efetivo na base da escola, para que a meninada se assuma sua referência identitária, e o próximo censo dê um recado para o Brasil, que os pretos e as pretas estão crescendo, e que a população parda está diminuindo, e que, se eu olho regionalmente, nesse momento a população mais preta é o Nordeste, a população mais branca é o Sul do Brasil, a população mais parda é a Amazônia. Aí a gente tem um risco. A comunidade indígena está em processo de pardalização grandioso, e isso é um risco também para a integridade. Eu tenho outras coisas para falar, mas eu quero ouvir meu colega aqui, quero ouvir vocês. Muito obrigado.